existência real dos demônios. Porém, a possessão demoníaca é um fenômeno genuíno e frequentemente documentado nas páginas da Bíblia. No Novo Testamento, Jesus confrontou demônios em diversas ocasiões, especialmente durante momentos de cura. A luta contra essas entidades espirituais era uma parte essencial de seu ministério, como evidenciado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 23, quando Jesus entra numa sinagoga e se depara com um homem possuído. Outro episódio marcante é o do endemoninhado Geraseno, descrito em Marcos 5, no qual um homem abrigava uma legião de demônios. A existência da possessão demoníaca é um fato incontestável nas Escrituras, e não há indicações bíblicas de que tal fenômeno tenha cessado após a Era Apostólica. Se ocorreu nos tempos bíblicos, é plausível que também aconteça nos dias atuais. Assim como em ficções de Hollywood que alegam serem demasiadamente mais que histórias reais e horripilantes, como Annabelle, a boneca possuída na série Invocação do Mal de Ed e Lorraine Warren, e até mesmo A Freira, The Nun em inglês, onde um demônio se apossa da forma de uma freira para amedrontar muitos telespectadores que se aglomeram em busca de histórias como essas, e muito mais, e que demonstram o que as entidades buscam, mas claro que somente nas telas de cinema pelo mundo todo. Pois é exatamente o que Satanás busca, que duvidem e que não acreditem nem mesmo nele. Apesar de muitos de nós não acreditarmos, mas temos que reconhecer que o mal existe e nos rodeia desde que Eva resolveu ceder à tentação e alterar a história da humanidade. Como nos vídeos anteriores, desde onde Satanás tentou influenciar Jesus Cristo para escapar da sua crucificação, enfim, não adianta tapar o sol com a peneira, o mal está aí, queira ou não. A influência demoníaca pode se manifestar na vida de uma pessoa, como ilustrado em Mateus 12, nos versículos de 43 ao 45. Este trecho narra como um espírito imundo, ao sair de um indivíduo, busca outro lugar para habitar. Se não encontra repouso, decide retornar, trazendo consigo outros 7 espíritos ainda mais malignos. Essa passagem ilustra como os demônios estão constantemente à procura de residências espirituais desprotegidas, prontos para preencher qualquer vazio com sua malignidade. Quando um demônio é expulso e retorna, encontrando a casa desocupada, ele traz consigo mais 7 espíritos, garantindo que sua nova moradia seja ainda mais fortificada contra futuras expulsões. Este ensinamento de Jesus destaca a necessidade de vigilância espiritual contínua. O reino de Satanás é descrito como um sistema unificado e eficiente, onde os demônios colaboram entre si na batalha contra a humanidade. Fica evidente a importância de compreender e enfrentar esse fenômeno com discernimento e firmeza espiritual. Jesus, em Mateus 12, nos versículos de 43 ao 45, revela como os demônios operam de maneira conjunta, fortalecendo sua presença na vida de uma pessoa. Curiosamente, os demônios parecem cooperar de forma mais eficaz do que alguns membros da igreja, que por vezes se dividem por doutrinas e denominações. Se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, todos somos irmãos e irmãs em Cristo. A unidade na igreja é crucial, conforme destaca Mateus 12, versículo 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, adverte a Bíblia. Em contrapartida, o reino de Satanás é descrito como uma força unida e determinada a arrastar o maior número possível de almas para o inferno. A unidade entre os demônios é exemplificada na história do homem possuído por uma legião de demônios, conforme descrito em Marcos 5, versículos dos 6 ao 9, podendo conter entre 3.000 e 6.000 demônios. Nesse encontro, o endemoniado correu ao encontro de Jesus, suplicando que ele não o atormentasse, revelando a consciência dos demônios sobre a soberania e a autoridade divina de Jesus. Ao perguntar o nome ao demônio, Jesus recebe a resposta intrigante: "Meu nome é Legião, pois somos muitos." Essa resposta destaca a unidade e o coletivismo no reino demoníaco. Eles operam em conjunto, representando uma ameaça coletiva à humanidade. Um jovem compartilhou seu testemunho de possessão demoníaca na família. Após ser exposto a práticas ocultas durante uma visita à casa do primo, onde seu padrasto praticava rituais, ele recebeu um colar que marcaria sua vida de maneiras inimagináveis. Anos depois, já convertido, ao decidir se livrar do colar,
Reconhecendo sua ligação com rituais ocultos, fenômenos sobrenaturais começaram a ocorrer em sua casa. A atividade paranormal incluía aparições em espelhos, objetos movendo-se sozinhos e enxames de moscas em cômodos fechados. A intensidade desses eventos era tão forte que parecia superar qualquer roteiro de Hollywood. Após remover o colar, não foi apenas um espírito maligno que o atormentou, mas vários, atacando-o em ondas sucessivas. Este relato ressalta a importância de compreender a dimensão espiritual e a necessidade de discernimento diante da batalha espiritual que envolve as forças do mal. Ele viveu mais de 10 anos uma vida normal, alheio ao sobrenatural até um ponto crítico. Felizmente encontrou refúgio em uma igreja que verdadeiramente acreditava na Bíblia, onde adquiriu o conhecimento necessário para combater esses ataques. Com o tempo, o Senhor o libertou desses assédios demoníacos. Embora nunca tenha descoberto o significado real do colar, regozijou-se por ter sido libertado das forças das trevas que incessantemente tentavam atacá-lo. Este testemunho destaca a realidade do mundo espiritual e a necessidade de vigilância e fé. A história serve como um exemplo vívido da unidade do reino de Satanás. Agora consideremos a possessão demoníaca. Os demônios, ao possuir um ser humano, impõem suas vontades e ações. São espíritos tirânicos que, ao entrar na vida de alguém, retiram-lhe a liberdade de escolha. Em Marcos 5, a Bíblia descreve um homem possuído por 6.000 demônios. Decidiram que ele viveria entre os túmulos, e ele não teve escolha senão obedecer. Quando este homem encontrou Jesus, não foi ele quem falou, mas os demônios dentro dele. Esta é a trágica realidade de muitas pessoas, cujas ações e palavras são controladas por entidades malignas. Há comportamentos humanos que transcendem a compreensão, como no caso de um assassino em série. Tais atos não são naturais para uma pessoa em seu estado normal, mas nossa sociedade muitas vezes rejeita a noção de espíritos malignos e possessão demoníaca. Lembro-me de um documentário sobre uma mulher não crente com sérios problemas de raiva. Sempre que tinha um ataque de fúria, não se lembrava do ocorrido, atribuindo suas ações ao diabo. Esta é uma clara manifestação de influência demoníaca. Frequentemente ouvimos pessoas dizerem, "Não sei o que me deu." Na maioria das vezes estão dizendo a verdade, sem compreender as forças espirituais atuando. Nós cristãos sabemos que existe um mundo espiritual ao nosso redor, repleto não apenas de seres humanos, mas também de espíritos. Alguns atos de extrema maldade nos levam a questionar como alguém poderia ser tão cruel. O espírito de luxúria, por exemplo, domina a vida de muitas pessoas, levando-as a vários tipos de imoralidades. Tais ações só podem ser explicadas pela presença de forças espirituais malignas. A maldade já não é mais ocultada, sendo praticada até mesmo à luz do dia. Cada pessoa é morada de um ser espiritual. Você não pode permanecer espiritualmente vazio. Os demônios buscam incessantemente expressar-se através dos humanos. O homem não pode sobreviver independentemente de um espírito. A única forma de proteção contra a intrusão demoníaca é assegurando que o Espírito Santo habite seu coração. Quando sua vida é preenchida pelo Espírito Santo, nenhum demônio pode nela residir, conforme 1 Coríntios 3, versículos do 16 ao 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós sois santo. Esta é a verdade fundamental para todo cristão. Somos o templo do Espírito Santo. Deus é santo, e nós somos seu templo, uma verdade que deve ecoar em nossos corações.